E com a chegada de Beetlejuice aos cinemas, mais um filme sendo lançado esse ano que faz o trabalho de trazer aquela velha nostalgia de volta dos anos 80. E o primeiro Beetlejuice é um dos maiores exemplos de clássicos daquela década. Pessoalmente é um dos meus filmes favoritos daquela era e também um dos meus favoritos de Tim Burton, que para mim é um diretor muito curioso por justamente me trazer sentimentos mistos. Eu considero um dos maiores responsáveis por clássicos que me fizeram o cinéfilo que eu sou hoje, principalmente pelos dois primeiros filmes do Batman, incluindo o primeiro que é o primeiro filme que eu tenho memória na minha vida do que é um filme. Isso porque eu gosto até mais da continuação, Batman: O Retorno. E ambos são exemplos de filmes que são extremamente importantes para mim, mas eu também considero a primeira década e meia da carreira dele praticamente impecável. Começando com um filme simples que é As Grandes Aventuras de Pee-wee, passando para Beetlejuice, depois os dois Batmans, depois tivemos O Estranho Mundo de Jack, Ed Wood, Marte Ataca, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e foi a partir da década de 2000 que as coisas começaram a decair. A partir do remake de Planeta dos Macacos, praticamente nenhum filme dele desceu comigo, exceto por A Noiva Cadáver, que eu amo de paixão. Mas parece que nenhuma das produções dele, apesar de terem sempre seu estilo, suas bizarrices, nenhum deles conseguiu retomar aquela sensação do estranho e o mágico juntos. E você deve ter notado que eu pulei um filme da década de 90 dele de propósito, porque além de ser o meu favorito da carreira inteira dele, é o filme que justamente tem essa mistura perfeita do estranho, do mágico, do belo e do feio. Um filme que para mim sempre pareceu ser o mais pessoal e o que mais vem do coração do Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Lançado em 1990, além de trazer uma grande nostalgia também para todos que se lembram dessa história, é um filme que até hoje mexe com o meu coração se eu for assistir aqui no meu DVD, porque além de ser totalmente fora da caixinha, ele ainda consegue ser comovente para mim. Para quem não se lembra, a história é sobre esse garoto que é criado por um inventor que mora em um castelo de uma colina. Porém, antes de terminar o garoto, o velho morre subitamente no castelo e deixa o Edward com mãos de tesoura, já que elas eram apenas protótipo antes das mãos reais dele serem colocadas. Aí, depois de muito tempo, a vendedora da Avon, Peg Boggs, entra no castelo para fazer umas vendas e encontra ele lá. E aí, como ela simpatiza com o Edward rapidamente, ela traz ele para morar ali na casa dela, que fica na vizinhança em volta do castelo. E aí ele vai ser adotado pela família dos Boggs e vai se apaixonar pela filha mais velha deles, Kim, que é interpretada pela Winona Ryder, atriz que já era figurinha carimbada dos filmes do Tim Burton por causa de Beetlejuice. E aí, durante a sua estadia naquela casa, o Edward vai ter que se acostumar com as regras do mundo normal e conviver com aquelas criaturas chamadas seres humanos. E o que eu amo tanto nesse filme? Para começar, Edward Mãos de Tesoura é um filme de criatura, na minha opinião. Sim, ele é quase um monstro, mas jamais um monstro no sentido ruim da palavra. E como eu disse, esse é um filme bem pessoal do Tim Burton, porque assim como o Guillermo del Toro, que é outro diretor que eu amo, ele é um cara que está sempre preocupado em mostrar o ponto de vista da criatura. Porque assim como os clássicos Frankenstein e outros filmes de monstros antigos, se Edward é diferente, ele é mal compreendido pela sociedade. Além de tudo, essa história também é contada em forma de contos de fadas, porque ela é contada como um conto antigo pela senhorinha do filme, que depois a gente vai descobrir que é a personagem da Winona Ryder muitos anos depois. E aí, durante o filme, nós também temos alguns flashbacks pontuais para mostrar a história de origem de Edward Mãos de Tesoura. E esses flashbacks são poucos, são rápidos, mas muito bem usados, porque com poucas imagens você vai entendendo a progressão da história daquele personagem, como ele nasceu e por que ele está naquela situação que o encontramos hoje. Isso é outra coisa que me fascina tanto nesse filme, porque por ser um conto de fadas, como qualquer conto de fadas, você não precisa saber todos os detalhes da trama. Você compra aquela realidade, compra o teor mágico em volta daquele universo. Os elementos de fantasia estão ali, mas o que importa mesmo é a trajetória do personagem principal, que, como eu disse, remete aos clássicos de Frankenstein e Corcunda de Notre Dame, por exemplo. Todas essas histórias são sobre uma criatura que antes vivia em isolamento e de repente é jogada no meio de uma sociedade que se considera normal e acaba sofrendo seus abusos e julgamentos. E mesmo que isso não aconteça de início, porque as pessoas da vizinhança acabam tratando o Edward como uma novidade,
Até celebrando as suas diferenças e habilidades artísticas, logo a ficha cai e o inevitável confronto entre o normal e o estranho acontece. Fora todas essas questões que já fazem meus olhos lacrimejar só de falar, tem um elemento que me fascina ainda mais na história, que é o fato de Edward ser um artista. E com essas belas esculturas que ele faz, que são bem vistas por uns e mal por outros, o filme transmite muito bem a ideia de como o mundo é visto através dos olhos dele. E isso é maravilhoso porque eu acredito que todos nós que gostamos de criar arte estamos sempre em nossos próprios castelos isolados, criando imagens para alegrar as outras pessoas e tentando abrir uma janela para a nossa própria alma, sempre inspirados pelas coisas que já vimos e que queremos que as outras pessoas vejam através da nossa imaginação. Essa é uma das metáforas do filme que eu acho que muita gente se identifica, incluindo eu, porque o Edward consegue trazer essas imagens tão ricas que transformam a vizinhança em volta, sendo algo extremamente natural e que vem da alma dele. Mas para fazer as coisas do dia a dia, ele é praticamente uma criança e bastante incapaz de fazê-las. E vamos ser sinceros, eu acho que tem mais gente do que nós imaginamos que se identifica demais com essa ideia. E aí tem o elemento que Edward Mãos de Tesoura foi um dos primeiros filmes que me marcaram extremamente pela sua estética. Toda essa ideia do feio aos olhos das pessoas, que na verdade é belo, traz esse choque do escuro com o claro. Edward, com seu visual à la gótico, tá sempre destoando de tudo à sua volta. Principalmente as pessoas pelas suas vestimentas gritantes e a vizinhança com as suas cores opacas e sem graça. É aí que o design de produção brilha, porque você tem esse foco nas estruturas retilíneas e comuns das casas, em contraste com um castelo que é extremamente gótico e cheio de imagens que têm personalidade e vida. E essa ideia que vai se espalhando pela vizinhança conforme a gente vai vendo o impacto do Edward nela, com as esculturas dos arbustos, os cortes de pelo dos cachorros e os cortes de cabelos das mulheres também. E aí fica a grande questão para o público: onde está a verdadeira beleza? No normal e corriqueiro ou no bizarro e diferente? E esse é o arco principal da personagem da Winona Ryder. Um arco que na minha opinião é bem comovente, porque ele começa com esse ar de estranheza e de medo, gradualmente vai se tornando em curiosidade e fascinação, e aí no final ela vai perceber que é nele que existe o verdadeiro amor. Amor que não passa nem perto do verdadeiro namorado dela, que é o Jim, interpretado pelo ator Anthony Michael Hall, que aparentemente tomou bomba nesse filme porque ele era o magrelo do Clube dos Cinco. E falando um pouco dos personagens do filme, porque é isso que eu mais gosto na história, a interação do Edward com eles, você tem o lado bom e o ruim. Do lado bom você tem a família dos Boggs, principalmente na personagem Peg, que é interpretada pela Diane Wiest, e é justamente a figura materna que o Edward nunca teve, sempre tratando ele com extremo carinho e amor. E aí você tem o pai da família, que é o Bill, interpretado pelo grande Alan Arkin, que é o personagem mais hilário do filme pra mim, porque os ensinamentos dele são bem os ensinamentos de um paizão do churrasco que só quer ficar assistindo o futebol dele com a cervejinha no sábado à tarde. Principalmente quando ele tenta ensinar o Edward sobre os valores da vida. E aí do lado ruim nós temos todo aquele grupo de vizinhas, principalmente a personagem Joyce, interpretada pela Kathy Baker, que além de ser extremamente assanhada pra cima de qualquer homem do filme, ela chega a abusar do Edward. Deixa pra lá. E aí tem o vilão do filme mesmo, que é o Jim, que acaba envolvendo o Edward num roubo da sua própria casa e deixando toda a culpa pro coitado, o que faz a reputação dele ir direto pro ralo com toda aquela vizinhança. E ele é tão do mal que no final o bicho tenta matar o Edward, e aí recebe o que merece de maneira sensacional, na minha opinião, com o Edward matando ele, mas aí acaba trazendo um caminho sem volta pro personagem, porque ele não pode mais voltar pra sociedade depois disso. Sociedade que inclusive estava querendo a cabeça dele, avançando contra o castelo exatamente como na história do Frankenstein, só faltou as tochas para queimar o castelo e a criatura como na história original. Que acaba trazendo a conclusão trágica da história de Edward. E falando em história trágica, não podemos esquecer da trilha sonora melancólica de Danny Elfman, que é o colaborador mais recorrente dos filmes do Tim Burton, e aqui ele entrega o que é uma das minhas trilhas sonoras favoritas do cinema, porque é ela que complementa esse tom de fábula para a história. E sempre me leva às lágrimas nessa cena que para mim é a mais bela do filme, e sim, uma das mais lindas do cinema na minha opinião. Eu até já fiz uma arte sobre ela, dá uma olhada.
E esse é Eduardo Mãos de Tesoura. Se você não percebeu, essa é uma declaração de amor descarada pro filme. Porque eu amo cada segundo dele, choro toda vez que assisto. É até difícil pra mim realmente ter vontade de ver, porque eu sei que vai ser lágrimas. Mas também não posso deixar de mencionar que toda essa história vem da colaboração de Tim Burton com a escritora Caroline Thompson, que também colaborou com ele em escrever 2 outros grandes filmes, que é O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver. Então, apesar das glórias sempre irem para o Tim Burton, é inegável que a sensibilidade dela, em conjunto com a mente inventiva dele, casam perfeitamente e mostram que eles deveriam ter trabalhado muito mais vezes juntos. Talvez até todas as vezes. Porque é engraçado, sempre que eu penso no Tim Burton, parece que a mente dele funciona mais como uma mente de um pintor. Ele é um cara que vai improvisando com um pincel até que a sua arte saia da maneira mais genuína possível. E aí, com os últimos filmes que foram saindo na última parte da carreira dele, parece que essa improvisação foi saindo meio desbalanceada, fazendo com que, apesar de todos os filmes dele terem um visual distinto e Tim Burtoniano, as qualidades das narrativas acabaram sempre deixando um pouco a desejar. E é nisso que Caroline Thompson e o seu talento para o fabulesco se torna essencial para criar uma história que, para mim, passa dos limites de ser só um filme e se torna uma obra que toca os nossos corações exatamente pelo que ela representa. A história do belo e do feio se encontrando no meio de todas as adversidades e se amando simplesmente por serem o que são. E esse filme, esse conto, essa história, essa fábula, viverá para sempre e sempre nos inspirará a ser quem somos, independente se os outros nos consideram ser ou feio ou belo. E é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo e estão gostando do conteúdo de Trashando com Gus, por favor, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para mais trecheira no futuro e continuar acompanhando os vídeos aqui para que possamos sempre trechar juntos, ok? E eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!